Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui neste canal, o canal da Igreja Ramo Novo, Igreja Sem Paredes, e eu quero glorificar a Deus por este programa, por este tempo, por este instrumento que o Senhor coloca em nossas mãos, e nós queremos louvar a Deus. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida dos irmãos, por aquilo que os irmãos têm nos dado como resposta aí mesmo pela internet, mesmo estando distantes. Glorificar a Deus, porque percebemos que muitos estão visualizando, alguns estão dando a sua resposta. O programa tem sido bem feito, com esmero, com cuidado, carinho. Eu quero louvar a Deus pelos 2 últimos programas que tivemos. A última conversa com o Francisco foi uma bênção. E hoje nós vamos ter aqui, conversando com a gente, o irmão Tarcísio. Estive com ele esses dias lá no seu sítio. Tarcísio deu um testemunho muito interessante, muito legal. E eu quero compartilhar com você nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe seu coração, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe a sua casa, o seu trabalho, todas as coisas sejam abençoadas por Deus e que na sua vida, na sua trajetória, você tenha a vitória de Deus no seu coração. E queremos fazer isso já, sem demoras, e que você possa participar realmente, deixando aí o seu comentário, já deixando o seu like aí, sua curtida, e compartilhe esse trabalho de homens com quem você desejar, porque eu sei que vai abençoar muito. E esse é um trabalho para abençoar homens que estão buscando em Deus a sua vitória, a sua vida, e na sua vida abençoar também a sua família. Quero louvar a Deus por esse tempo. Então, sem demoras, vamos agora ter esse vídeo com o irmão Tarcísio, e que Deus possa abençoar seu coração em nome de Jesus. Vamos lá então? Que Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor. Um abraço. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui na casa do irmão Tarcísio. Bênção de Deus esse homem. Tenho aprendido a amar você, Tarcísio, sua família, seus queridos. E hoje nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Não é uma entrevista, é um encontro de homens, né? E como nós estamos nessa história de pandemia, então a cada segunda-feira nós vamos visitar um homem da igreja, e ter uma conversa assim, informal, saber um pouco da sua vida, um testemunho da sua vida, como Deus tem feito nesses dias. Nós estamos vivendo num tempo de inusitado para nós nunca enfrentamos uma situação de pandemia como nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aí agora em outubro, já desde março nessa pandemia, já passa de 7 meses, né? Acho que 7 meses já alcançou. Mas é algo que nós nunca vivemos, e esse distanciamento trouxe muitos problemas para a gente. E eu creio que temos que estar sempre em contato uns com os outros. E esse canal, né, no YouTube e pela internet, nós temos reconhecido que Deus tem nos abençoado tremendamente para nós estarmos juntos. Até quando pudermos nos encontrar aí presencialmente e voltarmos ao nosso trabalho. Eu queria ter uma conversa agora com o Tarcísio. Eu vou deixar ele falar bastante sobre o testemunho dele, como Deus tem feito na sua vida nesses últimos meses, né? Mas eu queria para começar, eu queria deixar um versículo que muito me tocou e que está aqui em Salmo 25, versículo 14. Preste atenção nesse versículo, nesse texto. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
Olha que texto maravilhoso. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que texto gostoso, maravilhoso. Nós podemos ter da parte de Deus, nessa intimidade que temos com ele, ele nos dá a sua aliança, ele revela o seu poder sobre nós, a aliança do Senhor sobre a nossa vida. Então eu queria começar aqui, Tarcísio, primeiramente agradecer a Deus por você, pela sua família, agradecer ao Senhor por abrir as portas da sua casa, abrir o seu espaço, o seu tempo, ceder o seu tempo para a gente estar aqui gravando esse programa hoje aqui com você. E eu queria estar fazendo algumas perguntas, saber um pouquinho aí. A gente sabe que você é meio multitarefa, né? Trabalha no campo. 1000 utilidades, né? 1001 utilidades, né? Trabalha no campo, tem a sua atividade fora também. Eu queria que você contasse um pouquinho aí, que você tenha a palavra para falar, aí o que você desejar. Tá? Como é que você tem vivido esses últimos meses nessa pandemia? Então, antes de eu começar a estar falando o que eu estou vivendo nessa pandemia, agradecer, né? Fico contente, né? De estar participando, né? Sou um ponto de homem. Primeiramente, uma boa noite para todos, né? Agradecer o Emerson, que eu fico feliz. Isso é um reconhecimento para a gente, crescimento, né? Amém. Entre a gente, irmãos. Amém. Agradeço mesmo, fico feliz. E vou fazer minha parte aqui, né? Um Amém. pouco de capirismo, misturado de inteligência, assim que vai, né? Legal. Então, Emerson, é assim. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, eu e ele aqui, antes de começar a gravar. E para começar a pandemia, nessa loucura, eu vou estar falando um testemunho que aconteceu comigo em começo de março. 2 semanas já no começar naquela loucura, né, do povo, mídia e tal, eu vi todo mundo doido. E falei, meu Deus, o que vai ser agora? E é como a gente está estruturado na palavra de Deus, então eu tenho o costume de dizer assim, a consciência fala alto. Mas a consciência que fala alto comigo é o anjo do Senhor, é Deus falando, né, no coração. Amém. Calma que tudo isso vai passar. Muita tempestade vão vir, mas você tem que ter paciência. E falar para os seus irmãos. Eu estou tendo a oportunidade hoje. Que legal. De falar isso. Sabe, então, eu não vivi na loucura. Vivi na loucura 2 semanas. Pessoa que ia trabalhar, que pensou isso, eu ficava ali, calma, gente. Tem gente que até dava aconselhamento, calma, não é bem por aí não, calma. Então eu não tive medo, mas ao mesmo tempo eu fiquei retraído. Sim. Porque Deus está permitindo. Perfeito. Porque abaixou a crise de muita gente que precisava. Isso é uma grande verdade, né? Baixou a crise de muita gente porque eu fazendo uma função de um trabalho com uma empresa, depois eu estava fazendo para outra. Eu trabalhando com terapias de uma empresa, né, para dizer assim para você. Aí eu voltei de novo, depois de um ano, a montar móvel de novo. Eu vi como, eu vou falar, desculpa a palavra, como as pessoas estavam medíocres. Sim. Parecia que tudo aquilo que estava fazendo ia levar o caixão pro céu, não vou dizer para onde vai levar, porque eu não quero falar na outra parte, né? E eu comecei a ficar doente. Que coisa, cara. Aí quando chegou no começo de... quando foi final de março, que já estava começando aí foi dia 10, comecinho de março, já começou aquela... Certo. Dia 26 eu tive uma prova enorme. E até os irmãos que já acompanhou, que eu tive um problema antes, um ano antes, uma pedra do rim que eu lembro disso. Que eu esperei, que eu fui numa marcenaria e acho que os caras estavam usando tiner. Passei mal, orei lá na marcenaria, sabe? Foi uma coisa assim, doida, né, do Espírito Santo. Sempre isso acontece comigo. E eu vim embora para casa. Cheguei ali na estrada da Eaton ali, eu senti que saiu, parou no canal. Entendi. Aí a voz do Espírito Santo falou comigo, calma que agora você vai lá no banheiro da sua casa e a primeira coisa que você vai fazer é jogar esse jato lá e a pedra vai sair. Que coisa. E você guarda. Eu olhei até um pouco tempo, eu joguei fora. Mas quando chegou em março agora, com esse estresse que deu, que eu tinha feito ultrassom, exame, um monte de coisa, fiz tudo o exame, para não falar o exame que eu fiz, né? Que questionou um monte de coisa, achava que eu estava com câncer, de próstata, essas coisas. Uma coisa que aconteceu com você, lembra que você estava passando com a aprovação? Sim, sim. Um pouco depois foi eu. Que coisa. Só aconteceu o que comigo? No dia 26 começou comigo aquela tribulação. Febre, e aquela luta, fé, oração e... Beleza. Chegou no sábado,
de novo, 2h10 da tarde. Eu assisti um vídeo de uma missionária falando assim, eu estava assistindo, claramente, ela estava falando comigo, falou assim para mim, você que é missionário, você que está parado no evangelizar para as pessoas, você vai receber uma cura. E vai ser agora. Que coisa, né? Eu saí daqui, onde nós estamos, aqui atrás de mim tem uma cozinha. E mais do outro lado tem um banheiro. Eu fui lá. E vai ser forte. No jato que eu lancei de urina no banheiro, quando deu aquela travada, saiu 2, 3 gotas de sangue. Tudo bem. Fiquei com medo. Você fala com minha esposa, e alô pra ela, e ela falou assim, não, que merda, não, fiquei quieto. Coloquei na mão de Deus. Nossa, eu me emocionei, coloquei na fé de Deus. Nossa, não pode acontecer comigo. A situação já não tá boa. Trabalho, e vem pandemia, e tem que ir lá no hospital, e isso, e aquilo. Não quero ficar isolado disso. Aí passou sábado, passou isso, deu meu lado no domingo. Uma acalmada. Você vai no médico segunda-feira, no postinho? Na Creuza falando, você vai no Doutora Ruth? Pode achar que eu vou. Fui nada. Não foi? Não fui. Mas mantive a fé. Olha, não brinca com essas coisas. Mas Senhor, eu tenho fé que não é nada, não é nada. Meus irmãos, por incrível que aconteça, naquela segunda-feira, a partir da meia-noite, já comecei a tribulação 10 horas da noite. Foi 11, foi meia-noite, foi 1 hora da manhã, foi 2 horas, 3 horas. Agora eu vou contar uma coisa muito interessante para você, o que faz a fé na vida da gente. Pois não. Olha, a gente tem que estar com Deus mesmo, na palavra. Um pouquinho que você esteja, um grãozinho, sei lá, onde que você esteja ali. Eu já estava no 8º urinar. E sempre saía as gotas. Eu entrando no quarto, entre o quarto que era o ex-quarto do Luca, que tem o meu, depois tem um quartinho de passar roupa, que a coisa passa. Me desculpa falar, tinha lá um terço construído que a minha tia ensinou a coisa a fazer na época de católico, e eu me espelhei, não foi o terço, que é o que as pessoas entendem, você também viu? Eu me espelhei naquela cruzinha, estava no final do terço. É pela cruz do nosso Senhor Jesus que nós seremos purificados e seremos lavados. Amém. Não é isso? Sim. Peguei aquilo lá, vai na cozinha da sua mãe, enjoelha primeiro, depois vai na cozinha da sua mãe, pega um copo e asperge essa cruz na água e faz oração. Eu fiz oração. Senhor, por essa cruz, por esta água, que renova o meu batismo, que renova o batismo das pessoas. Eu falei das outras também, né? Porque eu não penso só em mim. Mas vai me como cristão. E que essa água entre no meu organismo, que desça lá pro rim, pros canais, onde que vai entrar, não sei. Vai lavar e vai purificar. Beleza. Aí eu tomei essa água. Antes de que eu tomei essa água, eu tinha já feito a 9ª. Depois tomei a água. Aí foi o mais interessante que aconteceu de tudo. Sim. Eu cheguei lá para fazer a 10ª urinada. Tava limpo, porque eu deixava limpo o vaso para ver o que estava acontecendo, né? Eu urinei aquela urina clarinha, não estava amarelo, né? Não foi. Caiu no vaso. E de repente deu aquela travada, a última, mas foi a última de que hoje eu não esqueço jamais. E fez que nem um sopro. E caiu um jato lá no vaso sanitário. E aquele, parece que um coagulante, ele coagulou assim, foi lá no fundo, juntou como se fosse uma borra. Sim. No fundo. Por que eu estou contando isso? A fé move montanhas. Amém. Essa é uma grande realidade. Eu tive uma cura. Tive uma cura aí. Como eu tive muita cura de joelho, operação menisco espiritual, de fé, fé mesmo, acreditar que o Senhor Jesus é médico, o Espírito Santo é médico, vai lá operar. Mas eu fiz um popô na época, como não morri. Aconteceu comigo. Então isso é um testemunho, esse dos mais outros, pode ter, tem outros, mas para não contar mais outros, esse para mim marcou muito. O que aconteceu? Aí na quarta-feira eu fui no médico. A médica, mas o que aconteceu? Assim. Eu contei para tudo, né? Teve a oração, que teve outros tratamentos em cima de um produto que eu uso. Então juntou as 3 coisas agradáveis, né?
Mas a fé que é importante é Deus, em primeiro lugar. A aplicação da fé no Senhor Jesus. Primeira coisa, nada da terra funciona se a gente não estiver primeiramente ligado ao Espírito Terrestre com o Celeste. Amém. Então, para mim, meus irmãos, eu digo para vocês, abraça o Senhor Jesus e Deus e não solta a mão dele, porque ele é nossa única força. Naquele dia eu falei. Interessante. Eu falei isso para a médica. Interessante. E foi um testemunho para ela, né? E daí ela me deu o remédio que eu tomei 21 dias. E daí eu fiz todos os exames, que não deu nada. E agora, como é que você está? De março, nada. Tomei remédio. De março para cá, tranquilo. Eu vou contar para vocês de toda a tribulação que eu tive agora na pandemia, já aconteceu um monte de coisa que eu falo para vocês, tem que ter fé. É por isso que a gente também gostaria de saber de você, né? Porque cada um de nós, né, como homens, a gente sempre imagina, né? Puxa, o que vai ser agora? O que a gente está... o que a gente imagina? Né? Nós temos família, temos responsabilidades, temos tantas coisas que envolvem a vida da família e a nossa vida como homens, e aí sobrevém sobre nós uma situação como essa, juntando com outros tipos de problemas que a gente já tinha, já possuía, já estava vivenciando, e de repente a nossa vida começa a ter um desgaste maior. Então, Tarcísio, você tem se colocado como um homem multitarefas, trabalha uma parte no campo, né, ajudando o seu irmão na lavoura, né? E outra parte também você trabalha com colchões, Com os colchões magnéticos. Você também voltou a fazer seu trabalho de marcenaria. É um homem multitarefa, né? E de repente tudo isso dá uma bloqueada por causa de uma pandemia, aí sua saúde também entra nessa situação. É uns colapsos. Os colapsos que acontecem, né? Algumas coisas que vêm e a gente não está esperando. Mas você falou uma coisa muito interessante, você aplicou a sua fé, a tua fé em Cristo Jesus. Você até lembrou-se daquilo que a nossa vida em Cristo, né? Aquilo até que o pastor Paulo pregou ontem, sobre o porquê da morte de Cristo, né? O que trouxe de benefício a morte de Cristo. E nós lembramos que a cruz de Cristo ela nos traz paz, nos traz alegria, nos traz salvação, nos traz tanta coisa, tantos benefícios. E aí quando você olhou ali no cômodo da sua mãe, que você viu ali a cruz ali, isso te fez lembrar de que realmente o sacrifício de Cristo pode te trazer solução para os problemas, né? E como que você tem vivido esses dias aí, né? Aí a gente fala financeiramente, o sustento da casa, o seu próprio trabalho, a dignidade de cada um. Como é que você tem vivido esses últimos meses, Tarcísio? Conta um pouquinho pra gente. A turma vai assustar. Vamos lá, a gente tem um tempinho aí ainda. Por exemplo, assim... Temos alguns minutinhos ainda. Na pandemia, por exemplo, como vivendo trabalhando aí, dando uma força pro meu irmão aqui na agricultura e mais o serviço, que eu voltei a trabalhar com os móveis, para mim estar captando cliente para outro trabalho que é vender os colchões e a terapia da empresa, né? Sim. Que é um trabalho muito forte. Aí eu vou engobrar nessa pandemia, onde se encontra o dízimo, ou se encontra a gente como homem pecador, a gente fica assim com o pé atrás às vezes, né? Nossa, mas Deus vai me ajudar nisso, porque a minha consciência doeu naquilo. Aí eu não tive medo depois das 2 semanas, depois do que me aconteceu. Certo. Me lancei nos braços de Deus, lógico. Porque assim, a gente nunca provoca cobra com a vara e dá o braço para picar, certo? Ninguém é bom pra fazer isso, né? Verdade. Então eu fiz uma coisa com a pandemia. Eu saí trabalhar normal, comecei a me proteger com álcool, rosto. Quando eu vim embora por causa do meu pai que estava carregando pra cá pra lá naquela época, hoje ele tá andando, né? Eu tomava banho quente. Se eu tinha que atender outro cliente de tarde ou fazer visita da outra empresa, né? Que é assim multiuso, né? No caso a gente é 1000 de idade, tomar banho de novo e ir pro cliente. Porque eu tenho que proteger não só mim, as pessoas. Então eu não tive medo da pandemia. Financeiramente, eu falava assim, meu Deus, o dinheiro entra para comer, para isso aquilo, não está indo para dízimo. Senhor, me mostra as pessoas que eu posso ajudar na rua, e sei lá, uma diferença dos 25 centavos, que a mulher deu lá, não vou falar centavo, né? Não foi grande para
Jesus lá? Claro. Foi grande? Porque a oferta dela foi maior do que a de todos. Né? Aí olha que interessante, na pandemia começou a acontecer. Começou a aparecer os serviços pequenos, dos móveis, que eu não podia mais pegar, não podia pegar peso, né? Certo. Certo? É uma outra história que depois um dia eu posso contar. Eu vou na casa das pessoas, faço lá os reajustes, algum outro móvel e tal, e mostro o produto que eu trabalho, né? E como a conversão do dinheiro é muito pouco, o que eu faço? Deus começou a mostrar pra mim, você me dá uma marmita? Às vezes eu tinha saído ganhando de uma pessoa, eu tinha feito um serviço de 60 conto. Eu fui lá e comprava, só 10 reais, junto com os outros 10, não, 10 tá bom, então tá os 10. Aí o cara foi lá, na frente do banco, falou comprar marmita. Aí começou a acontecer. Serviço, e isso, e aquilo. Chegou um cara uma vez, falou assim pra mim, moço, eu tava no açougue, que a minha esposa pediu pra comprar fígado, pai que chique, os caras comem fígado de frango. Parei assim no centro do açougue e veio o cara assim, você não quer comprar uma carne vermelha pra mim, meus filhos? Você mora onde? Eu moro na direção do São Domingo. Tava em Valinhos. Não compro. Tinha ganhado 60 reais. Olhei, gente, cheguei no açougue lá, comprei o filho pra criança. Eu olhei assim, olhei na carne assim, e tinha lá contrafilé 27 reais, tinha miolo de alcatra 26. E eu olhei em cima na vitrine assim. Aí chegou o rapaz, entrou pra dentro, moço. O rapaz que ele pediu a carne. Ele viu olhando na carne lá, 27 reais. Aí de repente ele falou assim, não quero não, eu quero essa aqui. É capa de negócio suíno de porco lá, né? É 13,200. Eu pensei no meu coração, mas, nossa, quero dar pra ele lá. Aí eu pensei bem assim, não, eu prefiro essa. Aí o rapaz pesou, não, então dá essa aí então pra ele. 13,200, não dá nem olhando por causa do dinheiro, né? Aí falou assim, dá 1,5 kg. Não, beleza, pode ir, tá. Paguei, passou ali. Paguei, dei a carne pra ele. Tu me foi olhando, acontece muito isso comigo, né? Eu entrei no carro e falei, puxa vida, assim, aqui, não, tá também. Tudo bem, 60 reais. Nem era pelo dinheiro, mas levar pro filho, o que é? Um dia me providenciar melhor. Mas a questão é que ele queria carne de porco. Que ele entendeu que eu estava comprando para ele carne cara e ele que não precisava ser carne cara. Ele precisa um pouco mais de volume, ele dava 1,5 kg de carne suína. Eu achei muito interessante esse negócio. Na verdade, o que você ofereceu para ele não foi bem carne, foi generosidade. Foi generosidade, foi aplicar o amor de Deus sobre a vida dele. E não deixou comprar um... Exato. Porque às vezes, né, Tarcísio, não é a quantidade que a gente faz. Assim como a viúva pobre deu tudo que ela tinha, e o tudo que ela tinha era muito menos em termos de valores do que os outros estavam dando, do que sobrava, Jesus valorizou aquilo que ela estava dando, porque ela estava dando de coração, e não aquilo que sobrava. Mas sabe o que eu entendi nesse trecho? É a mesma coisa de um texto bíblico, quando eu entrei no carro, que foi interessante. Ele entrou e já mudou a minha mente daquilo. Ele focou naquilo. Eu entendi assim, eu vi aquela frase nítida na minha memória antes de pagar: faça tudo na simplicidade. Pois é. Isso que é interessante, porque quando a gente se propõe a servir a Deus com aquilo que temos e somos, né? Parece que a gente é um imã, né? Aquilo que a gente faz em nome de Jesus, para ele não importa aquilo que é feito de uma maneira para causar impressão nas pessoas. Ou que seja, mas sim para agradar o coração de Deus. Para agradar o coração de Deus e para que as pessoas sintam o amor de Deus da nossa vida para com eles. Então é exatamente isso. É por aí. Eu achei muito interessante porque... E tem outros fatos aí que vai e uma coisa interessante, né, Tarcísio? Nós temos nos proposto a dar nesse novo caminho com os homens da Igreja como Novo. Nós temos proposto o seguinte nome que nós demos ao novo ministério, chamado de Homens do Caminho. E esse caminho é o caminho que Jesus propôs para nós andarmos nele. Ele diz a sua palavra que o Senhor Jesus diz que um novo caminho vos ofereço, né? O apóstolo Paulo diz essa é um novo caminho uma nova proposta, o amor de Deus, né? Que é um caminho excelente. Então,
baseado nisso, é que nós hoje podemos dizer, né, que tudo aquilo que você está vivendo nesses últimos meses com a sua família, você tem experimentado as benécias de Deus, as bênçãos de Deus nesse caminho que você está andando. Por exemplo, falando da pandemia, você falou também financeiramente, né? Por exemplo, e aconteceu as coisas como, por exemplo, na minha vida, desde quando eu nasci, do vendo minha mãe, nunca faltou nada. Glória Sempre a Deus. foi providência de Deus. Sempre foi providência. Sempre. Mesma coisa no casamento do Lucas. Foi providência. Tem testemunho também. Amém. Na época não tinha dinheiro para nada. E na época veio uma pessoa, comprou um aparelho, aí eu juntei, na época, R$2.000 e eu ajudei a fazer o casamento. Que E a bênção. maioria das coisas na casa, eu não por me engrandecer. Eu fiz o que tinha que fazer porque eu conheci na área de imóvel. Né? Então é a fé, sabe o que é? Por exemplo, nessa pandemia eu me coloco assim, lá no texto da Bíblia, até esqueço, porque eu não marco, minha cabeça não funciona muito bem, sabe? Não dá, eu não marco. Decorar, eu não sou decoreba. Sim. Eu prefiro deixar como ser natural. No texto da Bíblia lá fala pra gente que a gente vai ter tempestade, ventos fortes no mar, vulcão, tsunami, vai ter tempestade, vai ter pandemia, vai ter as traças, os gafanhotos, As pragas, né? as pragas. Então, eu me coloquei nesse texto bíblico, nessa pandemia. Eu foquei em quem? A frecha. Jesus. Fechei nele. E fortaleça as pessoas. Não tenha medo da pandemia, respeita. Porque a gente não pode, que nem eu falei pra você da cobra, né? Você não vai lá provocar a cobra com a vara e depois você dá o braço pra picar, né? Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Então, é a mesma coisa da pandemia. Se previna, evangelizar, eu acho um erro. É um erro. O estádio podia fechar. Futebol, uma grande idolatria. Mas jamais a igreja podia fechar. Porque cadê o nosso Senhor Jesus? Não tem fé nisso? Pois é. Todos nós humanos, eu concordo. E porém a gente sabe que, embora, né, a igreja esteja fechada, o propósito de Deus continua. Né? Continua na mídia. Em muitos países, né, que a gente sabe, em muitos países os crentes não têm liberdade alguma nem para dizer o que é, muito menos se encontrar como igreja. Então, agora você falou uma coisa interessante que eu vou falar para você agora, aproveitar o gancho. Por que eu parei de fazer as grandes montagens de imóveis planejados? Porque a gente é perseguido, né? E eu psicologicamente comecei a sofrer nessa área. Pegava muita gente ruim. Entendi. Eu joguei o celular em cima da mesa uma vez e falei, Senhor, não dá. Vamos outro caminho porque não dá, chega. Só sofrendo com isso. Não que eu não sou vagabundo, eu trabalho, eu luto, você sabe disso. Entendi. Aí apareceram as pequenas coisas, e Deus vai fazendo a providência. A oração dos irmãos ajuda muito. Yes. Orar por outro também. Então assim vai. Eu encarei a pandemia assim, uma grande tempestade, mas só que o seguinte, aquele que eu falei quando você chegou lá em casa, lá em cima. Como você está, meu irmão? Estou bem. Jesus pediu porque eu pegasse junto com ele no leme. Que não é só remar, né? E remar é o povo orando. Amém. Isso é muito bom. E eu agradeço muito a Deus, irmãos, porque a gente sabe como às vezes é difícil, né? E é difícil para todos nós, mas a gente sabe como muitas vezes é difícil para aquelas pessoas que, no caso do Tarcísio, né, tem em algumas das suas atividades a dependência de poder entrar em alguns lugares e aí o seu sustento vindo dessas coisas, mas a maneira como Deus está fazendo é maravilhosa, né? De estar sustentando e mostrando para você determinadas coisas e os caminhos que Ele está mostrando, né? E você hoje, eu encontrei você aqui numa paz e numa tranquilidade muito grande. A sua família está bem, vocês estão bem, firmes no Senhor. Irmãos, eu queria louvar a Deus pela vida de Tarcísio, agradecer, Tarcísio, porque o Senhor tem feito grandes coisas, nós sabemos. E fica aqui o testemunho dele, de um homem de Deus que passou, logo no começo da pandemia aí, passou um problema de saúde muito, muito forte, muito grande. Deus revelou a ele, através até da boca de outras pessoas, como que ia acontecer certas coisas, e ele realmente aconteceu, e Deus o curou, o tocou. Isso é muito gratificante. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. O tempo é curto, né? Mas
a palavra ela é tremenda, ela é poderosa. E eu sei que essa sua voz vai ecoar em muitos corações. Tá bom? Temos que ser testemunho. Amém. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer aqui pela sua família, por você ter, novamente, agradecer por ter nos recebido aqui. E fica aqui essa palavra. Irmãos, fortaleça a sua fé no Senhor. Fortaleça o seu coração no Senhor. É nele que nós caminhamos. Esse caminho proposto por Deus nada mais é do que o caminho estreito que Deus falou que nós haveríamos de passar até chegarmos à eternidade. E estamos andando com Cristo para alcançarmos a eternidade com Deus. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado por esse tempo, por esse encontro. E sabemos que Deus vai fazer grandes coisas muito maiores do que a gente imagina. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Abençoe a família do Tarcísio. Quiser dar aí uma saudação para esse. Não, eu agradeço a sua vida aqui, né? Porque é um trabalho de evangelizar. E espero que eu ajudei, né? No testemunho, né? Amém. A gente é raro estar filmando, né? Mas a gente está acostumando a fazer isso já algumas vezes. Sim. Eu agradeço a sua vida, fico contente. E convido, vou fazer um convite, tá? Convido os nossos irmãos homens, né? Traz mulher para cozinhar e nós vamos fazer algumas coisas aí para baixo. Aí. Aqui tem um lugar legal, nós vamos fazer um breve, né? Quando a gente voltar da pandemia, terminar tudo isso aí, eu já tenho conversado com o Tarcísio da gente fazer um encontro de homens aqui. É uma chácara muito bonita, um lugar muito bonito. E a gente pode fazer um encontro bem gostoso aqui, passar um sábado bem legal. E eu brinco, viu? O carvão eu dou. Então tá bom. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Um forte abraço em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Aí, meus queridos. Estamos aqui filmando um pouquinho da terra aqui onde o nosso querido Tarcísio com sua família mora. Um pouquinho daqui que eles fazem, da terra deles. E vamos avançar um pouquinho mais, né? Alguns pés aqui. A terra aqui é muito grande, né? E ele está aqui orgulhosamente mostrando aquilo que eles têm, né? Mais um pouquinho a gente vai ver mais algumas coisas aí. Fiquem atentos aí. Aqui, ó. Pode falar assim. Parreira de uva cavalo. É uva para vinho, né? Não, essa é uva. Essa é o cavalo que a gente enxerta a uva Niagara para dar produção. Entendi. Esse é o cavalo. Por isso que fala cavalo. Entendi. Mais um pouquinho das plantações Siriguela. aqui do Tarcísio, Siriguela. Mais um pouco da propriedade aqui, irmãos. Coisa linda, viu? Bênção de Deus. Isso aí, o limão é tudo enxerto que o meu irmão fez nele e tem uma pera formada agora. Legal. Perfeito. Olha, gente, se vocês se lembram de como o Tarcísio levava aquelas caixas de uva Niágara na igreja, olha que bênção. Tudo aqui. Olha os pezinhos, que coisas lindas. Né? Muito legal. Deus abençoe, Tarcísio. Os pezinhos de acerola do Tarcísio, né, Tarcísio? Acerola do... É. Aqui são os pezinhos dele. Dele e do irmão, né? Coisa linda. Maravilhoso. Eu acho que tudo tem que dar valor para a agricultura, né? Reflorestar, né? A agricultura é tudo, né? É a nossa vida, né? Vida. Bênção do Senhor. E agora nós estamos aqui no meio das plantas, da plantação de goiaba, com o Tarcísio. O pessoal está limpando aqui, ó. O irmão dele aqui. Tem que tirar toda a folha, e daí o pessoal vai vir sacar. E nem todos ficam no pé, né? Uhum. Isso aqui é a famosa goiaba cascudinha. Aí limpa o umbiguinho, tudo, e que fica mais fácil para quem vai vir sacar. Mais rápido, né? Tá vendo que mesmo assim você tem que ralhar um pouco. Legal. Muito bom, varão. É desse jeito. Bênção de Deus. Nada é fácil na vida, não. Mas Deus está conosco, né? Tá. Então, E aí, ó. é o trabalho. Ensacadinho, tá vendo? E hoje a goiaba que vocês comem lá na igreja lá, não é passado o terceiro agrícola aqui em Tuxica. Ele procura pegar tudo natural, meu irmão. Maravilha. O que você tá passando aqui? Óleo de ninho? Óleo de ninho. Tem outro produto aí, pironim. Bacana. Tudo orgânico. Do orgânico. Pra não intoxicar. Por isso que saca a goiaba, pra se tiver que passar um tecido agrícola um pouquinho mais forte,
não contamina a goiaba, porque não pega no saquinho, então não contamina. Tá vendo, gente? Lá pro final do ano nós vamos ter goiaba fresquinha e maravilhosa, Mesmo. sem agrotóxico. Só pedir que nem arruma, né? Leva. Bênção de Deus. Obrigado, viu, queridos? Obrigado por essa coisa maravilhosa que vocês proporcionaram pra gente aqui. Pois bem, irmãos, estamos de volta, depois de ouvirmos esse testemunho aí maravilhoso do irmão Tarcísio, de podermos estar juntos com ele através desses vídeos, né? Estarmos juntos com ele ali na sua propriedade, no seu sítio, um lugar tão gostoso, tão bacana. Aliás, ele convidou a gente para estarmos juntos, quando pudermos estarmos juntos ali, para um tempo de pescaria, de churrasco, de comunhão, de podermos ministrar a palavra ali na casa dele. Foi uma grande bênção. Mas eu queria ressaltar, meus irmãos, ali o seu testemunho dentro daquilo que ele mencionou, daquilo que ele falou, o cuidado de Deus sobre a sua vida e ele transmitindo para nós sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Logo que começou a pandemia, ele teve seus problemas de saúde, e quando as coisas parecem que tudo vai caminhar para uma situação muito complicada, o Senhor vem e derrama a sua graça, o seu poder sobre nós, como fez ali na vida do Tarcísio. Eu quero glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor fez na vida dele, o Senhor tem sustentado a sua família, e ele pôde, assim, com alegria, transmitir aquilo que Deus fez no seu coração, na sua vida. E eu queria usar um texto da palavra, que está aqui no Salmo 57, que diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Oh, que bênção, meu irmão! Que coisa boa! Olha que texto interessante, né? Ele diz que o Senhor, à sombra de suas asas, o salmista diz, à sombra das suas asas eu me abrigo até que passe as calamidades. E o que é que nós estamos vivendo aí? Uma calamidade. Essa pandemia é uma calamidade, né? E a gente pode descansar na presença do Deus Altíssimo, clamar ao Deus Altíssimo, pois Ele é fiel. Ele não nos deixa passar vergonha. A palavra de Deus diz que Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E eu quero deixar aqui essa palavra para você aí durante essa semana, você pensar, você refletir o testemunho do Tarcísio, aquilo que você já viu até do irmão Francisco, né? E tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses 3 últimos programas. Que bênção maravilhosa. E nós podemos, como homens, que o homem tem tantas preocupações na cabeça, parece que é um turbilhão de pensamentos. Eu queria que você focasse na presença de Deus, que você olhasse para a cruz de Cristo, que você ficasse assim, na presença do teu Deus e dizesse: Senhor Deus, no Senhor eu me refugio. Entra na presença de Deus, ouça a voz do Senhor, e nós vamos ter a vitória de Deus, certamente. Que Deus possa abençoar seu coração. Nós tivemos aí nosso 3º encontro e eu queria que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse esse programa nosso aqui, para que a glória do Senhor venha se manifestar na vida de tanta gente. E eu sei que Deus está fazendo uma grande obra no meio do seu povo. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, semana que vem nós teremos um novo programa, né? E eu quero que você seja muito abençoado. Estou guardando aí para a semana que vem a continuidade daquele tema sobre o caminho de Emaús, porque afinal de contas nós somos os homens do caminho e queremos assim pedir que o Senhor nos abençoe nesse caminho que é o caminho estreito, mas é o caminho de glória. Que Deus possa nos abençoar e falar no nosso coração, e você possa, em nome de Jesus, com a sua família, caminhar em comunhão na presença de Deus até aquele dia. Amém? Que Deus abençoe seu coração, meu irmão, e que nós possamos, em nome de Jesus, ser mais do que vitoriosos para a glória de Deus. Amém?
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, sua esposa, seus filhos, tudo aquilo que diz respeito à tua vida, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus. Amém. Sobre toda a terra.